Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Agradeço mais uma vez, em nome da Somos Educação e do programa Líder em Mim, a sua participação. E hoje a nossa reflexão é muito profunda. Nós vamos falar sobre o que cada um de nós tem de mais precioso, que é a nossa família, e como nós, educadores, nesse momento tão desafiador, podemos criar uma conexão com as famílias. Para isso, para essa reflexão, eu gostaria de chamar o nosso convidado especial, Marco Antônio Ferraz, que vai nos orientar e guiar a nossa reflexão. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Lu. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto aí com todos os colegas, com todos os professores, educadores, gestores, com toda a equipe OLEM, com todo mundo aí. Muito prazer, muito obrigado. E como eu disse, hoje o nosso tema é muito precioso, muito delicado, uma vez que a gente vai falar das famílias. Verdade. Então vamos lá. Vamos lá? Você Então, agora. Ok. Boa tarde, pessoal. O título dessa nossa live é Vamos fazer conexão com as famílias? E a primeira coisa que me chama a atenção é o que é conexão. O que é conexo? Conexo significa, entre outras coisas, criar um vínculo, fazer uma união. Criar um vínculo é uma das coisas mais importantes na área da educação. O Paulo Freire já dizia que, se não se estabelecer um vínculo no processo de educação, ela não ocorre. E esse vínculo se faz através do afeto. Nós já falamos um pouco sobre afeto na nossa última live, mas agora eu quero aprofundar um pouco mais e, de maneira prática, essa questão do vínculo, da conexão. Primeiro, conexão de quem? Não é da escola com a família. Esses são entes absolutamente imprecisos. Quem é a escola? Quem é a família? Não é? Na verdade, todos os nossos alunos, que são entes concretos, eles não são desprovidos de uma família. Eles vêm à escola com a família. E eles estão na escola porque a família assim o quis. Da mesma maneira como a escola não é uma entidade qualquer. A escola somos os professores, somos nós os educadores. Portanto, se nós estamos falando agora de uma questão de vínculo, de uma questão de conexão, nós estamos falando da conexão dos professores, dos educadores, de um modo geral, sejam eles gestores, com os alunos, com seus pais, com pessoas que têm nome, sobrenome, carinha, personalidade, com pessoas reais, concretas. E aí, eu preciso fazer uma observação importante. Né? Eu sou aluno do São Luís e me lembro aqui de São Paulo, né, do Colégio São Luís, eu me lembro muito dos meus professores. Não tanto pelo que eles me ensinaram, também, muitas coisas eu aprendi, claro, mas principalmente pelas relações que eu consegui estabelecer com eles. E é sobre isso que nós precisamos conversar, sobre o estabelecimento de relações. Os vínculos só se estabelecem através de relações sinceras e honestas. Se nós queremos estabelecer um vínculo, temos que ter uma relação honesta e sincera. Eu trouxe aqui um exemplo que eu quero projetar para vocês. Vou projetar essa tela agora. Essa tela que eu vou projetar, esse slide que eu vou projetar, deixa eu pôr ele no ar aí. Vanessa, me ouve? Vanessa? Oi, Marco.
Oi? Já está vendo o slide? Está ele no ar? Sim. Ótimo. Eu queria me dizer o seguinte, olha, essa é uma amiga que escreveu um livro de educação financeira para crianças, para jovens. Me convidou para fazer o prefácio. E nos agradecimentos, eu achei muito interessante, ela é uma doutora, enfim, ela agradece a muitas pessoas, a inúmeras pessoas, mas ela agradece principalmente e de uma maneira muito particular ao professor de física dela, que ela teve no ensino médio. E esse professor de física fez o seguinte com ela. Quer ver esse texto? O texto é o seguinte: agradeço ao meu professor de física do segundo ano por ter reduzido minha média de 9,75 para 9,5, quando poderia ter me dado 10, e eu ficaria com todas as médias 10 no meu boletim. Só de física que ela tirou 9,75. Ele disse que ele não iria fazer isso, ele ia reduzir para 9,5, para que eu nunca mais esquecesse dele. E aí conseguiu. Ela se lembra dele até hoje. Claro que não da maneira boa, não da maneira agradável, porque nós deixamos marcas nas pessoas eternamente. Que elas sejam boas, que esses vínculos, que essas ligações de afeto sejam boas ligações, para que a gente possa ser lembrado com carinho, mas que nós vamos ser lembrados pelas nossas relações, pelos nossos vínculos, vocês não tenham dúvida. E é isso, principalmente, no momento de crise como esse, que nós precisamos ter claro. Ok? Continuando, então. Continuando. Vamos ver, de novo, uma análise desse cenário, porque eu quero encaminhar um raciocínio por aí. Na nossa primeira live, eu disse que nós estávamos com 1 bilhão e 400 milhões de alunos fora da escola. Hoje já estamos com 1 bilhão e 600 milhões de alunos fora da escola. 63 milhões de professores tendo que trabalhar fora, nas suas casas, em outros ambientes que não a sala de aula. 63 milhões de professores. Com uma característica muito importante, esses dados todos são da Unesco. Desse 1 bi e 600 que está fora da escola de aluno, 800 milhões não tem computador em casa. Metade, 50%, não tem computador em casa. Vocês podem imaginar o que isso significa? Como atinge isso? Claro que está se usando televisão, ou como aqui no estado de São Paulo, está se mandando material escrito. E isso provoca cada vez mais aprofunda o abismo entre ricos e pobres. Eu quero trazer 2 dados para vocês. Existe uma instituição na Índia chamada Childline. Essa Childline, ela é uma linha aberta 24 horas para que os alunos possam entrar e falar a respeito dos seus medos, das suas dificuldades, das suas apreensões. A partir do que houve o bloqueio da frequência, aumentou em 50% a procura. A primeira pergunta que me surge é: nós não temos essa linha no Brasil. Imagine, se era necessário antes, imagine agora com esse lockdown que nós estamos tendo. Como não será a dificuldade, não só dos alunos ricos, mas dos pobres, principalmente, que não têm nenhum canal, né? Essa entidade, a Childline, ela está com sérias apreensões quanto à saúde mental dos alunos, perda de previsibilidade, falta de rotina, falta de aprendizado, nenhuma exposição ao espaço físico adequado, enfim, são problemas seríssimos com os nossos alunos de um modo geral.
A China, só para dar um dado, tem um caso em fevereiro, isso também é da CNN, de Londres, CNN de Londres, um aluno do 8º ano da província de Henan tentou suicidar-se. Sabe por quê? 9º ano. Porque ele não conseguia um smartphone para estudar. Vocês vão dizer, mas esse menino é fora de base. Não, não. Sabe por quê? No mundo inteiro existem exames nacionais que definem o futuro de carreira, de estudo dos alunos. E ele ficar impossibilitado de ter acesso ao estudo simplesmente o inviabiliza de uma colocação futura. E aí a Unesco faz análises, inclusive, mais dramáticas com relação às meninas do que aos meninos. Isso você vai dizer, bom, isso foi na China, está acontecendo na Índia, e o Enem aqui no Brasil? Como será? E o Enem, que define a entrada nas faculdades, na grande maioria delas, para um grande número de alunos. Como ficam os alunos que estão impossibilitados de aprendizado nesse momento? Os ricos, aqueles que têm mais condições, têm, obviamente, mais poder de acesso à informação, ao conhecimento. E outras questões mais dramáticas. Vocês sabem qual é a cidade brasileira com maior densidade populacional? É Taboão da Serra. São 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, para que vocês tenham uma ideia, tem 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Vocês sabem qual é a densidade demográfica de Paraisópolis? Quem não sabe, quem não é de São Paulo, Paraisópolis é um bairro, uma grande comunidade que nós temos aqui na Zona Sul de São Paulo. É de 45 mil habitantes por quilômetro quadrado. O que eu quero mostrar com isso é uma dimensão da pandemia que vai muito além das nossas paredes, das nossas casas, dos nossos problemas pessoais. O Otto Lara Rezende dizia: o câncer do meu vizinho não cura meu resfriado. É verdade. Mas, por outro lado, nós precisamos ampliar os nossos horizontes e nos colocarmos, enquanto seres humanos, cidadão, pessoa, dentro de um cenário muito maior. Por que eu estou fazendo essa introdução para falar sobre orientações e conexão com a família? Porque a maioria de nós é extremamente privilegiado. Nós estamos e eu sei que eu tenho colegas de escolas públicas que estão aí participando dessa nossa live, mas a grande maioria são escolas privadas, com recursos, né? com condições em casa, de alimentação que não tem para muita gente, de tecnologia que não tem para muita gente, de cultura que não tem para muita gente. Então, o que eu quero dizer é que eu ouço muita gente, às vezes, até está reclamando da situação, do momento que está vivendo. Claro, ninguém quer passar por isso. Mas se você se colocar dentro de um universo maior, de um contexto nacional, mundial, paulista, internacional, você vai perceber o tamanho da sua riqueza, o tamanho do seu privilégio. Só o fato de você estar participando dessa live significa um monte de coisa, que às vezes nós não nos damos conta e não damos o devido valor. Eu quero falar aqui de um autor que eu sempre cito quando posso, porque gosto muito, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl, e eu recomendo para quem não teve oportunidade, de ler um livro dele chamado Em Busca de Sentido. Esse livro ele publicou em 1946. Quem não conhece o Viktor Frankl, ele é um judeu austríaco, ele foi um psicólogo muito famoso, foi preso, ficou em campos de concentração durante 3 anos. Ele perdeu nos campos de concentração a mulher grávida, o pai, a mãe, irmão, e o tempo que ele esteve preso durante esses anos,
Ele queria saber por que algumas pessoas sobreviviam e outras pessoas morriam. E não era uma questão física, não era uma questão de força, mas sim uma questão de postura de vida. Ele percebeu que as pessoas que tinham uma razão para viver, naquele momento, ali e agora, essas pessoas sobreviviam. Ele tem uma frase que ele diz: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas sim pela falta de significado e propósito. Eu vou repetir. A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas sim pela falta de significado e propósito. O que é que ele percebeu? Que não importa o que acontecesse em volta dele num campo de concentração, o que era importante era a resposta que ele escolhia dar para o que acontecia com ele. Ele, nesse livro, ele influenciou muito o Dr. Koff, e o Dr. Koff declara isso num vídeo, e ele é basicamente aí um dos pilares do hábito 1 do Líder em Mim. Por quê? Porque a escolha nós podemos fazer. Ele tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: as pessoas que tinham pouca possibilidade de sobrevivência diziam o seguinte: se quando eu sair for tudo bem, valeu a pena ter vivido tudo isso que eu passei. Ele dizia, isso não dá sobrevivência. O que dá sobrevivência é assim: se eu der sentido ao que eu estou vivendo hoje, valerá a pena eu viver depois. Se eu der sentido, se eu perceber que a minha vida tem significado hoje, valerá a pena viver depois. Nós teremos um futuro pós-Covid, sem dúvida, mas a nossa vida é hoje, e como diz o Viktor Frankl, muitas vezes é uma situação extrema, excepcionalmente difícil, que confere ao homem a oportunidade de crescer espiritualmente, para além de si mesmo. É um momento rico esse, viu, pessoal? Um momento grande que nós temos de crescermos enquanto pessoas, com a nossa família, com os seres que amamos. Pela nossa situação, e eu tenho certeza que com toda dificuldade nós somos privilegiados, vamos reconhecer, desculpe, meu celular não sei por que está tocando, vamos reconhecer, agradecer e celebrar. Celebrar a vida que temos hoje. Vamos reconhecer, agradecer e celebrar. Percebem o que eu estou querendo encaminhar nessa nossa discussão? Eu vou relembrar alguma coisa da live passada. A Unesco recomendou que a gente desse prioridade aos desafios psicossociais, antes dos problemas educacionais, e que a gente criasse e aumentasse a conexão entre nós. Hoje estamos tratando da conexão com a família. Então, vamos lembrar que essa recomendação da Unesco, ela é uma recomendação que vai de encontro às nossas necessidades concretas. Precisamos estar juntos. E essa situação não é de todo estranha à nossa realidade educacional. Eu quero lembrar aqueles que conhecem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Constituição da Educação no Brasil, que no seu artigo 32, ela diz o seguinte: o ensino, parágrafo 4º, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação na aprendizagem ou em situações emergenciais. Vou repetir, a LDB, que tem aí, quantos anos? 15 anos já. O ensino fundamental será presencial, sendo que o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Portanto, nós estamos aqui dentro de um artigo previsto pela lei.
Não é uma situação comum, mas é uma emergência. O que estamos fazendo com os nossos alunos em casa é previsto por lei, absolutamente previsível, portanto. Essa é uma realidade que eu quero lembrar. Além de privilegiados, suportados legalmente, nós precisamos, então, falar da conexão. Em primeiro lugar, da conexão técnica. Lembre-se que na última live eu dividi sobre uma parte técnica e uma parte psicossocial. Na conexão técnica, nós dissemos, olha, a escola não será mais a mesma, o EAD veio para ficar, o uso de tecnologia, se já era uma realidade, agora vai ser sempre. É verdade. Mas eu quero fazer algumas ressalvas, porque eu tenho ouvido, então, o seguinte, esta é a salvação da lavoura. E não é a salvação da lavoura. O uso das novas tecnologias é um método, ele é um caminho, só isso, um método, métodos, é caminho. É óbvio que ele torna uma aula, muitas vezes, muito mais participativa, muito mais dinâmica, muito mais interessante, porque ele pode oferecer recursos e o aluno pode participar, e isso tudo é muito rico. Mas eu quero lembrar que quem faz a diferença no ensino e no aprendizado é o professor. O professor é a figura fundamental do processo de ensino-aprendizagem. E, neste momento, somos todos aprendizes, porque vivemos uma emergência. Se o professor não está fazendo aquilo tudo que talvez ele um dia pudesse fazer, é porque ele também está aprendendo. E aí eu deixo uma mensagem para os meus colegas professores. Faça o seu melhor. E esse seu melhor é o melhor. Não tem melhor do que o seu melhor. A comparação tem que ser com você e não com o outro. Eu amanhã serei melhor do que hoje. E o meu melhor amanhã será melhor do que o meu hoje. Comparar entre dois não é uma comparação de grandeza. Agora vamos falar um pouco da conexão psicossocial. Eu quero começar essa análise lembrando para vocês que alguns autores, eu queria me lembrar um autor italiano que, há uns anos atrás, fez um grande trabalho sobre a escola como um núcleo de convivência e de serviços. A escola é um grande núcleo social de convivência e serviços. Esta é uma dimensão da escola que não é muito comum. Normalmente, a escola se vê como um espaço, uma entidade social que ensina formalmente atitudes e conhecimento. Não é bem assim. A escola, numa nova visão, e aí sim eu também acho que nós não voltaremos a ser como era antes. Se fôssemos uma escola apenas voltada para o ensino dos nossos alunos, eu vou dizer para vocês que repensem. Repensem a escola dentro de uma dimensão maior. Repensem a escola dentro de uma dimensão social de prestação de serviço, de espaço, de núcleo, de conviver. É nessa nova dimensão da escola que a gente precisa se inserir. E aí, vou dar algumas ideias de ferramentas. Eu não tenho a fórmula, pessoal. Se alguém está esperando que eu traga aqui a solução, eu sou só mais um educador, um professor, pensando e me dedicando sobre o tema, estudando muito, mas ninguém tem essa resposta. Mas, por exemplo, uma coisa que parece óbvia, criar canais formais de contato direto com o aluno e com a família. Está na hora da gente formalizar a figura do ombudsman a orientador educacional. Quem é orientador educacional?
deixa eu falar uma coisa. Ah, mas a minha escola é pequena, ela não tem um orientador educacional. A figura do diretor, da coordenação pedagógica e da orientação educacional existe sempre. Pode estar as 3 reunidas numa só pessoa, pode estar 2 numa pessoa, o outro na outra, a coordenação junto com a UE e o diretor à parte, não importa. Mas a figura da orientação, que é, no fundo, aquela que faz o controle da qualidade da educação, aquela que é a mãe na escola, essa figura é imprescindível e, bem ou mal exercida, ela existe em todas as escolas. Está na hora de reforçarmos, abrirmos, formalizarmos um canal da família com a escola. Hoje, a telefonista é o porteiro. Vocês sabem qual é a importância de um porteiro. Eu, na escola que eu dirigi, eu tive um porteiro que, por 3 anos consecutivos, foi o paraninfo do 3º ano do ensino médio, na época. Né? Foi por 3 anos paraninfo. O porteiro. Sempre isso me causou muita estranheza. Não que desmereça o porteiro, não é isso, mas ninguém os tocou, afetou mais do que o porteiro. Puxa vida, né? Olha a importância do atendimento, daquele que recebe, daquele que acolhe. Hoje, a sua telefonista é essa pessoa, na sua escola ou onde quer que esteja. O ombudsman, a UE, precisa estar à disposição de atender as famílias. Ela precisa definir quais são as reais necessidades e desafios das famílias da escola. Pessoal, o que é que seus pais, o que é que os seus alunos querem, precisam? Eles têm demandas próprias. Nós, acastelados nas nossas casas, nas nossas reuniões, imaginamos quais sejam as necessidades, mas não sabemos quais são. Eu sei que vocês vão me dizer, mas a escola não está preparada para todas as necessidades da família. Não precisa. Nem é esse o papel da escola, mas algumas sim. Fundamentais sim. Principalmente naquilo que se diz respeito às relações humanas que estabelecem as bases para o aprendizado e a convivência daquele aluno. Quais são as orientações que esses pais querem? Ontem uma colega me ligou e disse assim, Marco, eu tenho uma série de amigas que estão pedindo que eu faça uma fala com elas sobre como tratar os filhos nessa quarentena. Todos nós queremos pelo menos algumas luzes sobre isso. E nós, educadores, temos obrigação de dar. Porque mãe, pai, por mais bom senso que tenha, tem um arcabouço, um arsenal pedagógico, educacional, menor do que nós como educadores. Portanto, se nós não temos a fórmula total, nós temos a obrigação de ter linhas gerais. E eu vou dar daqui a pouco algumas linhas gerais sobre isso. Mantenham contato direto com os pais. O que eu quero dizer com isso? Telefona para as famílias, OE, coordenação, liga para as famílias. Se tem um momento que não tem desculpa para atender o telefone, é esse que nós estamos vivendo. Ele vai te atender. Olha, eu estou te ligando aqui em nome da escola, sua coordenadora, sua orientadora, para saber se você tem recebido, você tem visto o que nós estamos fazendo com seus filhos, você tem alguma necessidade em especial, tem alguma coisa que a gente poderia ajudar, e já se prepara. Se forem questões de ordem financeira, não, eu até vou falar, porque eu não estou conseguindo pagar, porque... Desculpe, não é esse o canal. O canal para a área financeira você procura e já deixa o canal aberto. Aqui eu estou querendo saber sobre seu filho, como ele está, você, enquanto pai e mãe, as relações com... Aquilo que uma orientação educacional faz. O que uma orientação educacional faz quando atende um pai? Ou quando chama um pai? Orienta esse pai, dá um caminho para ele. No mínimo, ou escuta. No mínimo, se põe à disposição. Pessoal, eu disse na última live, como vocês serão lembrados? Como essa escola vai fidelizar
os seus clientes, os seus pais, os seus alunos. Olha, eu conheço um monte de família que tem filhos em escolas diferentes. Será que o atendimento que ela está recebendo da outra escola é o mesmo que o seu filho, o filho da sua escola? Que diferencial você está dando nesse momento? Eu digo isso não é só mercadologicamente, é humanamente. É o momento de você, enquanto gestor, enquanto responsável, se posicionar e dizer: estamos aqui para aquilo que você precisa. Receba feedback do que vocês estão fazendo. É fundamental que o pai diga: olha, vocês têm mandado, tem sido assim, olha, eu não consegui, está tendo dificuldade, não sei qual é. Ou feedbacks positivos: olha, vocês têm feito coisas muito boas, não importa. É um momento que todos nós precisamos conversar. E já há muitos anos que a escola é um dos únicos canais humanos de contato. Humanos. Quantos e quantos relatos eu tenho de OEs cujos pais vão praticamente só para falar de problemas pessoais, não dos filhos. Ou, às vezes, desabafam em briga, em grito, quando acalma, diz: não, é que eu estou desesperado, está acontecendo isso. Porque a escola é o último dos espaços humanos. Quem mais? Que outro espaço social existe? Vamos nos abrir para isso, muito além desse aprendizado. Conheça as suas famílias. Eu estou dizendo isso porque está na hora. Eu me lembro de uma conversa quando eu fui diretor da Abril Educação. Tive um almoço com o Dr. Roberto Tivita, e ele disse uma coisa que para mim foi um aprendizado. Ele falou: eu adoro a área de colecionáveis da Abril. E um dia pedi para os meus diretores visitarem aqueles que compram. E eles voltaram horrorizados, porque a casa não tem nenhuma prateleira para pôr um colecionável. Então, nós temos que pensar o que nós estamos entregando. Ou seja, onde vivem os nossos alunos? Quem são a família, irmãos, a área física, o ambiente? Ele tem um quarto só para ele, para estudar? Ele tem um equipamento só para ele? Como a gente pode orientar a família em função dessas dificuldades? É preciso que nós tenhamos elementos para ajudar os nossos alunos. Claro que uma ajuda geral eu mesmo vou dar daqui a pouco. Mas a questão é, na ajuda mais particular, mais diferencial, que pode nos dar e fazer toda a diferença, depende claramente de conhecermos as nossas famílias. Nessa conversa que eu sugiro que a UE, que a coordenação tenha com a família, faça algumas perguntas. Como está? Vocês estão com... Ele tem um espaço só para ele, uma mesa só para ele, né? Ele tem você está conseguindo que ele se concentre quanto tempo? Tire elementos que possam depois orientar o que você está entregando, né? E, principalmente, pergunte das dificuldades que a criança está passando, está tendo, porque você pode, não só de aprendizado, mas de comportamento, você pode criar elementos para fazer com os alunos, com os pais da sua escola, uma live de orientação quanto a comportamento, quanto a atitudes, quanto à ajuda dos filhos. Portanto, conheça elementos da sua família é fundamental. Se a gente deve fazer isso com os pais, muito mais com os alunos. Atendimento individual dos alunos. Sei que vocês vão dizer: peraí, minha escola tem 400 alunos. Escute, como é que era quando eles estavam lá? A sua OE ou alguém nunca falou individualmente com ele? Nunca teve um momento com ele? Escuta, como você está, meu filho? Como é que você está aqui? Você está bem? Mesmo bom aluno. Ou a gente só atende aquele aluno que dá problema disciplinar, que dá problema de aprendizado. O aluno precisa ser ouvido individualmente. Ele precisa... Sabe a Childline?
que tem na Índia, nós precisamos criar a School Line para os nossos alunos. Que ele possa pegar no telefone, mas se ele é muito criança, se ele é muito pequeno, não. Mas se ele já pode, um pouco mais de autonomia, falar, eu quero falar com a minha OE, eu quero falar com a minha professora. Talvez a professora seja até mais difícil, porque ela está na casa dela, tem 30, 40, 60 alunos, 80, sei lá, até muito mais, depende do número de classe que ela atende. Mas, pelo menos, a orientação educacional, ela tem condições de atender. Ou, pelo menos, precisa ter condições para atender. Então, atendimento individual, além dos pais. Façam roda de conversa com os alunos, com a classe. Põe todo mundo numa plataforma, tem 200, pessoal, cada uma mais fácil do que a outra para se conversar com gente lá dentro. Roda de conversa. Não é psicodrama, não é psicodrama. Mas é muito importante você ouvir no coletivo. Porque um aluno, quando ouve a dificuldade do outro, se identifica, é capaz de perceber o que é que nele, ele não é um bicho sozinho no mundo com aquela dificuldade. Os outros também têm. Isso nos forma um grupo humano. O humano se identifica com o humano. Quando eu tenho uma dificuldade e percebo que ela não é só minha, e que tem outros, e até com maiores dificuldades, e é por isso que eu comecei a nossa live de hoje falando do mundo, você vai perceber que essa contribuição coletiva une, cria, reforça laços que não estão acontecendo nesse momento. Se você já faz, ótimo, é mais uma sugestão. Promover encontros virtuais interclasses, gincanas, competições, jogos interclasses. Nossa, há tanta coisa que se pode fazer, gincanas na internet, gincanas das disciplinas, pode-se fazer competições, jogos que movimentem os alunos, criem grupos de trabalho, não para aprendizado só, mas para lazer, para inter-relações humanas. Suporte aos avós. Pessoal, a escola precisa ajudar a família no suporte aos mais velhos. Como? Vamos montar atividades com os mais velhos? Vamos montar um professor conversando com vários avós, ou ligando para alguns avós, ou fazendo entrevistas com alguns avós. Eu vou ligar para um avô e vou fazer uma entrevista sobre alguma coisa de quando ele era jovem, se ele já passou por uma situação semelhante, como foi. Enfim, alguma coisa que possa trazer essa humanidade, que o avô se sinta valorizado para dentro da escola. Você já imaginou? O meu pai foi entrevistado pela escola do meu filho e serviu de exemplo no site da escola, numa atividade da escola. Eu fico nessa escola a vida toda. Meu pai foi valorizado pela escola, não o pai do meu filho. O meu pai, o avô do meu filho. Essas pessoas precisam de suporte. E nós, escola e educadores, temos condição de dar. Eu ouço que é fundamental todo mundo ter exercício. Senhores professores de educação física, vamos nos ajudar com yoga, com meditação, para os pais. Não é só para alunos, não. Os alunos acho que vocês já estão fazendo. Eu quero saber para os pais. Para eu que fico sentado horas em home office. Para eu que estou nervosíssimo porque não tenho o que fazer. A minha sobrinha ela é uma tenista. Ela estava batendo bola na parede do quarto dela, da sala. Tof, 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 para ver se solta um pouco. Não é? Senhores professores de educação física, nos ajudem. Pais, mães, pensem em coisas localizadas para cada um, que possam nos ajudar. Digo com relação a suporte à cultura, sugestão de livros. Eu tenho recebido de amigos pedidos de livros. Você tem alguma coisa para me indicar para eu ler? Visitas na internet. Meu Deus, a internet hoje tem todos os museus abertos. Vamos fazer visitas guiadas na internet, não guiadas pelo próprio museu, mas pela professora de artes.
Para os pais também. Vamos trazer elementos da TV que possam ser produtivos. Né? Produtivos. Chega de desgraça. E lazer. A escola pode selecionar filmes, documentários, séries. Eu hoje sei que essas coisas estão aos borbotões em qualquer lugar. Mas se a escola do meu filho trouxer pouco, bom, selecionado, no mínimo está fazendo um grande trabalho. E agora eu vou falar uma verdade. Culinária. Tem nutricionista na sua escola? Para a educação infantil, para o berçário? Por favor, ajudem as famílias a fazerem cardápios simples, receitas simples, ajudem as mães e os pais. Eu vi outro dia uma publicação que eu recebi no WhatsApp, a mãe dizia assim, respostas para você, porque agora eu estou trabalhando. Primeira, não, no seu quarto, na geladeira, não sei o que vai ter para o almoço. Divertido, mas de verdade é assim, não é fácil você pensar todo dia o que você tem para almoçar, o que você vai cozinhar, como você vai fazer. Escola ajuda a família. A gente é um monte de educador, cada um tem um talento. Vamos reunir esses talentos e ver o que cada um pode tocar, pode fazer uma apresentação musical, trazer alunos para fazerem apresentações musicais. Gente, é infindável o que tem para fazer. E agora, muito importante, criem um boletim, uma agenda de atividades, de ações, informando tudo isso. Escola, mostrem todas as suas ações, os seus suportes, registrem para a família, para que ela possa se guiar e entender. Deixa eu fazer uma pausa e perguntar aqui, Lu, alguma coisa irrelevante que a gente possa estar comentando ou toca em frente aqui? Oi, Marco, pode ir em frente. Luciana? Acho que está... Oi, está me ouvindo? Sim. Pode tocar, está em frente, acho que está despertando bastante coisa. Ideias, ações com os avós, por favor, façam. E pode continuar, estamos sem perguntas por enquanto. Ok, tá bom. Então vamos continuar. Eu agora queria fazer algumas orientações gerais para as famílias. Gerais. Por que eu digo gerais? Porque nós estamos vivendo algo absolutamente inédito. Não há modelo, não há experiência anterior similar. Então, fica difícil a gente se basear no que aconteceu para reproduzir agora. Todos nós estamos sendo inventores da nossa realidade. É uma situação de estresse e conflito. É inegável. Todos estamos vivendo situações de estresse e de conflito. E num ambiente confinado, o que não é fácil. O Domênico De Masi diz que nós estamos tendo uma experiência de presidiários. Não é fácil. E todos têm variáveis muito especiais para cada família. Insegurança, aumento de violência, exposição dos filhos a discussões dos pais, relações entre os pais já deterioradas, questões relacionadas a emprego, perda de emprego, fechamento da empresa, dificuldade de ganho, questões salariais, questões econômicas de toda ordem, o espaço físico. Eu outro dia li de Araraquara, um escritor que acabou de entrar na Academia Brasileira de Letras, ele dizia que ele e a mulher só tem um escritório e a mesa é de uma de frente para o outro. Eles combinaram o seguinte, quando um diz para o outro, olha, eu vou para o escritório, eles não se falam durante ali. É fundamental você estabelecer, porque senão os espaços são pequenos e isso provoca problemas de relacionamento, estresse, disponibilidade de equipamento, luz solar, pessoal. Né? Tem disponibilidade de luz solar, de sol?
tem uma sacada, tem um lugar para ir lá fora, a alimentação está adequada, e assim outras questões relacionadas com privacidade, enfim. Todos esses levantamentos, é importante que a gente perceba, reconheça e acolhe. Tudo bem, eu tenho um problema de espaço. Sim, eu tenho um problema de relação. Acolhe, reconhece, não nega, nem esconde, mas vamos saber lidar com isso. Tem fórmula para o sucesso? Não. Mas algumas coisas eu vou levantar para vocês. Primeiro, estabelecer rotina. Hora de acordar, trabalhar, estudar, comer, dormir. Eu poderia justificar aqui por questões neurológicas, que é importante. O nosso cérebro, ele, com a rotina, ele sofre menos estresse, porque é previsível, ele sabe como vai funcionar. Por isso que sairmos da nossa zona de conforto, da nossa rotina, provoca tanto estresse, porque a hora que o cérebro diz, ponto, mudou tudo, muda inclusive questões de ordem hormonal. Então, a rotina ajuda uma certa estabilidade, mas a rotina não pode ser uma rigidez total. Depende do dia, depende do que está acontecendo, de um novo acontecimento, ela tem que considerar uma flexibilidade, porque todos estamos juntos. Mas a rotina é fundamental. Uma outra dica dos neurocientistas, né? Atividades curtas, de 1 hora no máximo, com variação. Então, exemplo, você está trabalhando, aliás, pais deveriam saber que as empresas não deveriam fazer coisas maiores de 1 hora, principalmente com tela, com computador. Vai fazer outra coisa, vai ler, vai na varanda, vai regar uma planta, vai fazer um hobby, enfim, alguma coisa. Tanto para as crianças quanto para os adultos. Espaços de tempo limitado. Eu ouço muita gente, as crianças dizendo, é uma delícia eu ter o papai e a mamãe o tempo todo comigo. Não tem o tempo todo. Tem mais tempo, mas não tem o tempo todo. Se a criança não perceber que não é o tempo todo, é só mais tempo, mas que existe limite do espaço onde ela pode ir ou não ir, e de tempo que ela pode ocupar o pai e a mãe ou não. Minha filha tem um casal de gêmeos de 9 meses, né? Aí não dá, né? Aí não dá. É evidente que não dá. Alguém tem que segurar enquanto ela precisa fazer alguma coisa. Mas enquanto a criança já entende isso um pouco melhor, e aí eu faço distinção, né? A criança até 5 anos, 6 anos, tem uma série de limitações. Mas a criança a partir dos 6, 7, 8, e daí para diante, até 12, 13, aí já são outras questões para falarmos sobre limites e definição de espaços. Uma coisa importante também quando então você estiver com seu filho, esteja completamente com ele. Significa que, se eu não estou o tempo todo, quando eu estiver, eu estou todo com ele. Eu não estou o tempo todo, mas quando eu estou todo com ele. Isso é muito importante, porque a criança percebe, não posso agora, mas a hora que puder, eu vou ter. E, mais do que nunca, eu quero dizer para vocês, principalmente a criança pequena vive o seu sonho, ela não vive a realidade. Se você, pai, tiver criatividade para criar um sonho para essa criança na sua atividade, ela vai viver aquele sonho. É muito mais fácil, por incrível que pareça. Se você criar uma atividade, se você for criativo, a criança mergulha e vive aquilo. É muito mais fácil ela fugir daquele cotidiano do que para os mais velhos, para os mais adultos. Uma tranquilidade: pai não é professor. Pai pode ajudar, mas não substitui professor. Então,
Escola pode pedir um suporte, principalmente para as crianças menores, mas não espere que o pai tenha condição, até correndo aí um áudio na internet, que é, minha professora, minha mãe não é igual a minha professora. Não, não é mesmo. Mãe não é professora, pai não é professor, professor é professor. Né? A mãe pode ajudar, e a escola não espere que a mãe substitua o professor. Né? Então, limite também o que você vai solicitar para a mãe e para o pai ajudar. Só isso. Seja honesto dê para os filhos honestidade da relação. Divida, dentro do possível, suas preocupações. Papai está preocupado, mamãe está preocupada. É um momento complicado. Alguns vão entender mais, outros menos. Agora, o que é fundamental? Dê segurança, dê esperança. E aí eu digo para o marido e para a mulher, para o professor e sua esposa, seu marido, o diretor e a família e os que trabalham com ele, nós precisamos, num momento, que nós nos apoiemos com segurança e com esperança. Mas não falsa, está tudo bem, não se preocupe. Isso é besteira. As pessoas acreditam mais quando você é verdadeiro. Estou preocupado, hoje estou chateado, hoje eu não estou bem, hoje eu estou, sei lá, um momento ruim meu. Todo mundo tem direito a altos e baixos, desde que haja honestidade nessa relação e nessa propositura. Sempre dando segurança e esperança. O adulto tem que dizer, conte comigo, eu estou aqui, o que você precisar, e não vai acontecer nada, nós vamos passar por isso. Muitas famílias, daqui a pouco, terão avós, tios, pais comprometidos com a doença. É preciso que nós saibamos lidar com isso. Outra coisa que eu quero... Sim. Posso compartilhar com você aqui? Temos muitas pessoas assistindo, mais de 1.600 pessoas conectadas aí com você. Muito obrigado. É importante sinalizar 2 pontos que eu acho que requer bastante cuidado, principalmente nesse momento que a gente tem falado de aulas digitais, mas você está reforçando aqui a importância da conexão com as famílias. Acho que a maior dúvida que surge é quem trabalha com educação infantil, que aí todo o trabalho que o professor estiver pensando agora realmente precisa estar conectado com a família, e também quando a gente fala de educação inclusiva, né, que seriam na verdade, 2 vertentes que não é tão fácil da gente conectar no formato digital, mas que precisa, sim, haver esta conexão. O que você pode dizer? Eu posso ajudar, que se eu pudesse, teria passado a live sem tocar nesse assunto. São 2 grandes problemas que nós temos. Hoje, os sites especializados em educação reconhecem que a educação infantil não é adequada para o uso de tecnologia da forma como estamos sendo obrigados a fazer. Não é. A professora pode contar história, a mãe pode contar história, pode cantar musiquinha? Pode. Mas não é isso. Vou ser muito honesto, vocês sabem que eu não invento. Essas 2 faixas etárias, ou melhor, esses 2 problemas, a educação infantil e os casos de inclusão, por exemplo, a UFSCar acaba de lançar, a Universidade Federal de São Carlos, um manual para famílias autistas. Um manual para famílias que têm crianças dentro do espectro autista. Desculpe a minha incorreção. Nós vivemos Vocês sabem que a inclusão é uma dificuldade para a escola no seu cotidiano, na sua vida normal, quanto mais no momento quanto esse. Acho que sim, acho que a gente deve buscar suporte técnico para isso. Os nossos professores, talvez especializados, possam nos ajudar, mas eu concordo que não podemos abandonar esses 2 segmentos, a educação infantil
e aqueles que têm necessidades especiais. Sim. Mas que são dois segmentos que nós, Luciana, para ser muito honesto, se nós temos dificuldade de trabalhar com a escola como estamos trabalhando, em condições normais de temperatura e pressão, imagine esses dois polos. Marco, eu penso que, na verdade, são dois pontos muito delicados, realmente, e eu acho que o que vale nesse sentido é mais a qualidade dos momentos em família, e acho que cabe à escola, de certa forma, dar uma orientação para isso, seja com criança pequena, eu vi aqui comentários para que fazer com crianças que têm menos de 3 anos, ou seja, até com as crianças que a gente trabalha na educação inclusiva, eu acho que não vai ser, claro, o foco conteúdo, mas o quanto a gente pode orientar as famílias da qualidade dos pequenos instantes, porque os pais também trabalham nesta fase, né? Porque tanto uma criança quanto a outra, elas querem chamar atenção. Isso é o papel da criança já nesta fase. E então, qual é a atenção que ela tem quando ela realmente pode ter atenção? Então, acho que esse cuidado, todos os educadores podem sinalizar para as famílias como está a qualidade do seu tempo disponível, quando ele está disponível, com as crianças. Então, por isso, eu citei há pouco a necessidade da escola levantar necessidades particulares de cada família. Sim. E criar processos e atendimento particular para algumas famílias, de necessidades especiais e de crianças pequenas. Não adianta tratar a criança pequena ou a criança com necessidade especial como era tratado quando estávamos presentes. Se nós já temos dificuldade, claro, a valorização é o que eu disse há pouco. Se o pai e a mãe não podem estar o tempo todo, no pequeno tempo que possam, ou no grande tempo que possam, estejam todos, estejam Sim. completamente com eles. A Sim. qualidade da relação tem que ser muito boa, ainda que não seja o tempo todo. Agora, quando você tem uma criança pequena, eu vou dar um exemplo, posso, sem nenhum problema. Minha filha tem 2 bebês de 9 meses, Alice e Matheus. Lindo. Quando não tem babá, ou o marido toma conta e ela trabalha, ou ela toma conta e o marido trabalha. Não dá para ter outra opção. Quando Sim. a criança é muito pequena, ou você cria uma atividade e você sabe que ela vai ficar um tempo, a criança de 2, 3 anos, o que você vai fazer? Sim. Você pode criar uma atividade não tem com ela. manual, né? Não tem manual, Não. mas os pais, de certa forma, esperam isso. Você falou de um material da UFSCar. Ele é de fácil acesso, Marco, para consulta? Sim. Bom. Eu tenho um link, inclusive, posso depois disponibilizar. Eu mandei para umas amigas que trabalham com autistas esse link do material da UFSCar. Posso recuperar esse link e mandar para quem precisar. Sim. Tá bom? Então, acho que realmente vale isso, a qualidade do tempo, a organização, né, da família em relação a isso. E acho Agora, que o importante também é valorizar que nesta fase, essas crianças também fazem descobertas. E se os pais estão se dando conta dessas descobertas, né, no meio de tanta correria, de tantas atividades, é importante dar atenção para isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não podia deixar de passar batido que o Marco, quando ele fala dos netinhos, o rosto dele já muda, né? A expressão dele fica completamente diferente. Aí era só para lembrar a importância dos avós. Lu, ontem a minha filha disse, uma das coisas boas do confinamento é que os meus netos começaram a engatinhar durante esse período. E ela disse, pai, eu nunca teria assistido isso. Os dois são executivos, trabalham o dia inteiro. Ela disse, eu nunca teria assistido a isso. Foi uma das coisas mais legais eu ter ficado confinado e poder acompanhar e assistir. Claro, são descobertas, são vivências, são coisas que a gente... Agora, pessoal,
eu acho que o que a gente, enquanto educador, tem que passar é a certeza de que nós estamos juntos para ajudar, mas que nós não temos todas as respostas. É importante isso. Sabe? Querer que nós tenhamos. E como faz isso? Não, fica tranquilo que eu te respondo. Não fica tranquilo, não. Eu não tenho todas as respostas. Eu vou estudar, eu vou procurar, vou buscar com mais pessoas. Né? Hoje existem sites muito importantes, tudo pela educação, por vir, Nova Escola, sites que estão trazendo dezenas de recursos, de oportunidades, são referências brasileiras de altíssima qualidade. Né? Sim. Marco, e nosso marketing compartilhou que o material que você falou da UFSCar, nós vamos compartilhar também depois da live, para poder facilitar esse acesso também a esses materiais de estudo, tá bom? Ok, tá bom, tá bom. Eu queria continuar, Lu, dizer o seguinte, por fim não, mas finalizando essa parte. Criança é criança e adulto é adulto. Isso. Eu preciso dizer isso porque é o seguinte, a gente, enquanto os pais, enquanto adultos, às vezes espera que, porque eu fiz uma grande explicação, a criança vai dizer, puxa, que maravilha, papai, mamãe, a partir de agora a vida será diferente. Não. Primeiro porque educação é repetição. Você vai falar para ele, não pode agora porque o papai está trabalhando. E daqui a meia hora, não pode agora porque o papai está trabalhando. E daqui a meia hora, não pode agora porque o papai está trabalhando. É preciso que se perceba que educação é um processo repetitivo. Ele não se dá de uma única vez. E mais do que isso, se você está irritado, se você está com problemas, se você está com dificuldades, imagina que seu filho não consegue fazer essa leitura consciente dos seus problemas. Ele tem os problemas dele e espera que você o ajude. Portanto, o adulto tem que ter obrigação de ter paciência, saber lidar e entender as emoções, inclusive dos outros. Eu digo que essa é uma orientação entre os adultos, não só entre os adultos e as crianças, mas se numa situação de estresse, de conflito, de confinamento, eu preciso que alguém tenha calma e bom senso, é o adulto. Eu não espero que a criança tenha calma e bom senso. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar entendido. Lu, da minha parte, eu queria encerrar com um texto. É um texto comum na internet, mas que eu acho que é alguma coisa que eu queria deixar desejada para todo mundo que nos ouve. Vanessa, você consegue compartilhar? Ela já compartilhou com a gente, Marco. Ótimo, então eu vou ler para vocês. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente em suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo na próxima live. Que Deus guarde você na palma de sua mão. Grande abraço, meus amigos. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma e a necessidade de estarmos juntos. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Luto à sua disposição, o que você precisar. Marco, obrigada. Puxa, que texto lindo, ainda bem que foi você que leu, porque dá até uma engasgadinha, assim, quando a gente para refletir o que isso representa, né? A referência é que é uma antiga prece irlandesa. Sim. Não acredito que tenha uma autoria, acho que é. Tá bom? Mas são palavras bem significativas. Eu quero um momento que a gente precisa delas. Sim, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de reflexão, por compartilhar, né,
tudo que você pesquisou, tudo que você conhece, tudo que você sentiu para falar com a gente sobre as famílias. E tenho certeza que despertou muita coisa importante, interessante, fundamental para esse momento em muitos educadores que estavam nos assistindo. A todos vocês que nos assistiram, muito obrigada. A live vai ficar disponível para vocês assistirem depois. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos.